Você já esteve em uma reunião onde programadores e pessoas de negócios pareciam estar falando idiomas completamente diferentes? Por que isso acontece? Existe solução? Vamos falar disso logo depois da vinheta. Temos dito que desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Se você olhar com carinho, vai perceber que a maioria dos projetos de software que falha não tem problemas de tecnologia, mas de relacionamento. Entendimento do problema, definição de escopo, acordo quanto à solução, processos de trabalho e aprovação, comunicação com o cliente. Essas são as coisas que costumam dar dor de cabeça. Isso não significa que não haja um conjunto de conhecimentos e habilidades técnicas extremamente necessárias. Mas essas habilidades não podem ser um fim em si mesmas, devem servir ao negócio. Essa é uma disciplina que precisa de esforço constante. Programadores gostam de tecnologia, se apaixonam com muita facilidade por ferramentas e construções técnicas e precisam se lembrar o tempo todo de que a tecnologia deve atender ao propósito do negócio. Cada decisão técnica deve ter como objetivo atender ao negócio. Algumas áreas do desenvolvimento de software parecem mais difíceis de se alinhar com isso. Uma delas é a arquitetura de software. O que é arquitetura de software? Primeiro, há uma confusão que precisamos esclarecer aqui. Há duas atividades diferentes que podemos chamar de arquitetura de software. A primeira tem mais a ver com infraestrutura. Quais serão os servidores em que o sistema estará distribuído, onde estarão os dados e como essas partes da infraestrutura se comunicam. É um tema fascinante, mas não é o nosso tema hoje. Falamos bastante sobre isso há um mês, em 2 vídeos sobre escalabilidade. Vamos deixar o link aqui se você quiser conferir. A outra atividade que chamamos de arquitetura de software é a divisão do código de programação em arquivos e sua organização. Vou explicar com um exemplo. Desenvolvemos recentemente um software de gestão de cotações para uma corretora de seguros. Para desenvolver esse software, nossos programadores escreveram 81.591 linhas de código. É claro que eles poderiam ter escrito essas mais de 80 mil linhas de código num único arquivo enorme, mas isso seria realmente muito difícil. E seria ainda mais difícil para qualquer programador que tivesse que entrar no time depois de o software estar pronto. Ler e entender esse arquivo seria uma tarefa para poucos seres humanos. Por isso, todas as linguagens de programação possuem recursos para que você possa dividir e organizar o seu código. No caso do nosso projeto, o código está distribuído em 687 arquivos, com em média 118 linhas de código em cada um. Esses arquivos estão divididos em 27 pastas conforme suas funções no sistema. Com essa quantidade de código, você deve imaginar quanto tempo os programadores passam lendo, entendendo e revisando o código que já existe antes de poder escrever código novo. Por isso, a maneira como a divisão e a organização do código é feita é muito importante, podendo alterar completamente o fluxo de trabalho. Para fazer essa divisão de maneira que faça sentido, foram criadas diversas abstrações, funções, módulos, classes, objetos, pacotes, bibliotecas e componentes são algumas das abstrações que podem ser usadas. E há muitas maneiras diferentes de fazer essa organização. Sei que esse assunto parece extremamente técnico, mas há pouco mais de 20 anos, alguns programadores começaram a se perguntar como lidar com esse tema para servir melhor ao negócio. Em 2003, Eric Evans publicou seu livro Domain Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, ou Design Orientado a Domínio, Enfrentando a Complexidade no Coração do Software, em português. Esse livro apresenta uma abordagem para o tema extremamente focada em atender problemas de negócios do mundo real. Nessa abordagem, Domain Driven Design, também chamada de DDD, um dos principais elementos da arquitetura de software é o que Evans chamou de domínio. Cada software possui um ou mais domínios. Cada domínio é a expressão em código de uma área de negócios. O domínio possui apenas a implementação das regras de negócio. Ele não tem código para conexão ao banco de dados, construção de telas, integração com APIs, absolutamente nada a não ser código puro expressando as regras de negócio.
Todo o restante, banco de dados, APIs, interfaces de tela e outros tecnicismos, tudo fica fora do domínio. Ao trabalhar num software com essa divisão, os programadores logo descobrem quando um problema é de tecnologia ou de negócios. Um problema de tecnologia, como otimizar consultas ao banco de dados, geralmente é resolvido sem mexer no domínio ou mexendo muito pouco. Já um problema de negócios, como mudar uma política de descontos, é implementado primariamente no domínio, com bem pouco código fora dele. No ciclo de vida da maioria dos softwares, poucos problemas são de tecnologia. Uma vez que construímos uma arquitetura estável e robusta, a maior parte do tempo estaremos lidando com problemas de negócios. Bugs são implementações que não expressam fielmente as regras de negócio. Novas features são novas regras de negócio para implementar. Então, ao dividir o software dessa maneira, os programadores vão, com o tempo, se tornando cada vez mais especialistas no negócio a que estão servindo. Isso torna muito fácil a um programador, durante uma conversa com o cliente, abrir o código e dizer exatamente como determinada regra de negócio está funcionando, ou estimar quanto trabalho vai dar para modificá-la. Isso torna as conversas entre desenvolvedores e o pessoal de negócios muito mais ricas e produtivas. E o objetivo é justamente esse. Tanto que uma das recomendações de DDD é que se crie o que Eric Evans chama de uma linguagem ubíqua, um idioma comum para cada domínio de negócios. Pense na seguinte situação. Há uma tabela no banco de dados chamada Quotations. Há um serviço na API chamado Opportunities, que lista os elementos dessa tabela e permite o cadastro de novos itens. Nas reuniões com a diretoria da empresa, esses elementos são chamados de novos negócios. Mas no relatório que a diretoria pediu, preferiram o nome contratos potenciais. Porém, o time comercial chama esses mesmos elementos de cotações, embora, em seus documentos, o nome seja orçamentos. Orçamentos, cotações, novos negócios, contratos potenciais, opportunities, quotations. Quantos nomes uma mesma coisa pode ter? Uma equipe que trabalha com DDD vai ajudar as diversas áreas de negócios a definir um único nome para cada coisa e vai usar esse nome em todas as partes do processo de desenvolvimento. Se o nome escolhido for cotação, por exemplo, será cotação em todas as conversas com negócios, em todas as telas e relatórios. Se a empresa, por algum motivo, fizer questão de código em inglês ou a equipe achar que é melhor assim, então a tradução direta pode ser usada. A tabela do banco de dados vai se chamar Quotations, assim como o serviço na API que lista as cotações. Inclusive, alguns times aqui na Vize preferem, sempre que possível, usar nomes em português mesmo, tanto no banco de dados quanto no código. Sim, eu sei que isso pode ser um problema de internacionalização, mas a maioria dos nossos projetos não corre o menor risco de ser internacionalizado. Eu também sei que pode parecer estranho escrever uma mistura de inglês e português em seu código. Coisas como cotação.list ou delete cotação. Mas preste atenção nas reuniões dos programadores do seu time. Não é exatamente assim que eles conversam a maior parte do tempo? Veja, eu não estou dizendo que escrever código em português é o jeito certo e todo mundo deveria fazer isso. Só estou dizendo que há muitas vantagens em não ter que ficar traduzindo mentalmente as coisas nas reuniões com clientes. A linguagem ubíqua é muito mais real se você eliminar toda a necessidade de tradução. E você e seu time podem avaliar vantagens e desvantagens e tomar uma boa decisão, sem preconceito. Como eu disse, há times na Vize que escrevem códigos com nomes em português, outros que escrevem código 100% em inglês. Dá para fazer DDD dos dois jeitos. É importante que eu diga também que DDD é muito mais que ter uma linguagem ubíqua e separar os domínios de negócio do resto do código. Há técnicas e boas práticas para fazer isso. Se vocês forem trabalhar com DDD, seu time provavelmente terá que estudar coisas como inversão de dependências, testes automatizados, integração contínua, arquitetura orientada a serviços e eventos e muito mais. Mas estamos focando aqui apenas nos aspectos mais importantes para quem gerencia equipes e precisa se envolver nessa decisão. Também é importante que eu diga, recomendamos muito o uso de DDD e estamos usando aqui na Vize, mas você nunca deveria forçar seu time a trabalhar com DDD. Apesar de todas essas vantagens que citamos, DDD vai exigir conhecimento específico que pode ser que seu time ainda não tenha. É uma decisão técnica com muitos impactos e precisa ser tomada pela equipe.
Incentive-os a estudar o assunto, dê apoio para que possam experimentar, mas deixe que eles decidam. Não é um caminho fácil, mas se for possível para vocês, vai fazer muita diferença. Para nós e nossos clientes está fazendo. Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Semana que vem nós vamos anunciar algo muito legal aqui e você não quer perder esse anúncio. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e clique também no sininho para ativar as notificações. Assim, você vai ser avisado cada vez que sair um novo vídeo.